Qual é a primeira coisa que você pensa quando eu falo de Sodoma e Gomorra? Você já se perguntou sobre a verdade por trás de Sodoma e Gomorra? Bem-vindos ao canal. Não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar as notificações e compartilhá-lo ao final. Isso é um incentivo para que mais vídeos como esse sejam produzidos. Dito isso, acomode-se e se prepare para uma viagem inigualável, onde iremos desvendar inúmeras curiosidades sobre Sodoma e Gomorra. São mais de 20 mistérios e curiosidades, desde controvérsias arqueológicas até interpretações filosóficas que desafiam nossa compreensão e permeiam o imaginário da humanidade até os dias atuais. Você está pronto para embarcar nessa jornada conosco? Um aviso antes: esse vídeo trará fatos que talvez você desconheça. Pedimos que, se algum dos fatos aqui narrados for uma novidade, divulgue para que mais pessoas tenham acesso. Ao longo deste vídeo, vamos explorar os mistérios, examinar as lendas e questionar as verdades sobre essas cidades ancestrais que desapareceram misteriosamente. Sodoma e Gomorra. Onde fica Sodoma e Gomorra? Elas ficavam localizadas no Vale do Jordão e são mencionadas no livro de Gênesis da Bíblia como cidades antigas e emblemáticas. Seu legado histórico ecoa até os dias de hoje, mesmo sua localização exata sendo objeto de debate e mistério. Essas cidades foram reconhecidas por sua destruição catastrófica, marcando a memória coletiva como um evento transcendente e misterioso. A narrativa bíblica descreve um evento tão grandioso que até hoje suscita discussões e interpretações diversas, tanto em círculos religiosos quanto acadêmicos. A história de Sodoma e Gomorra é uma narrativa carregada de simbolismo e significado. Sua existência e extinção reverberou por séculos, ilustrando um marco na jornada humana e oferecendo reflexões sobre moralidade, justiça divina e consequências dos atos humanos. O declínio das cidades. A destruição de Sodoma e Gomorra é um evento lendário e muitas vezes interpretado como um ato divino de punição extrema. Sua descrição nas Escrituras Sagradas evoca uma imagem de catástrofe que mudou o curso da história dessas cidades antigas. Essas cidades ficaram conhecidas por sua imoralidade e perversão, culminando na ira divina que pôs seus alicerces ao chão. É no estudo bíblico que percebemos que a punição foi uma resposta à extrema maldade e transgressões cometidas pelas populações dessas cidades. A história de aniquilamento das duas cidades é um exemplo dos agouros experienciados por quem se desvia do caminho de Deus. Suas ruínas são um lembrete frequente de como a moralidade e a ética podem influenciar o destino de uma sociedade. Neste caso, a completa ausência de Deus nos corações daqueles habitantes os consumiu de raiva, imoralidade e perversão, trazendo consigo o peso da justiça divina. O declínio das cidades, repleto de simbolismos e lições, tornou-se parte essencial da tradição religiosa e cultural, e continua a ser um ponto focal para discussões sobre a justiça divina, moralidade e a ira celestial. Sua importância transcende o contexto bíblico, servindo como uma alegoria poderosa sobre as consequências dos caminhos imorais. O papel de Abraão. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra também destaca um momento crucial em que Abraão intercede a Deus pelas cidades condenadas. Seu ato de súplica revela um profundo entendimento da misericórdia divina. Embora haja misericórdia em Deus, é importante lembrarmos que nele também há justiça. Abraão, em um ato de compaixão, intercede em favor de Sodoma e Gomorra, pleiteando a Deus para poupar as cidades caso nelas se encontrassem um número mínimo de pessoas justas. Esse diálogo entre Abraão e Deus é um ponto tocante da história, evidenciando a preocupação de Abraão pelas vidas presentes nas cidades condenadas e da sua fé e devoção não apenas em Deus, mas nos corações dos puros. O alerta de um anjo a Ló, sobrinho de Abraão, é alertado por um anjo sobre a iminente destruição de Sodoma e Gomorra. Esse evento é crucial na história, revelando a intervenção divina para salvar uma vida justa. O anjo alerta Ló sobre a catástrofe que se aproximava, instruindo-o a deixar a cidade antes da destruição.
Esse aviso mostra a preocupação divina em preservar a vida justa, fornecendo a oportunidade de escape para Ló e sua família. Como em diversas passagens do livro sagrado, Deus oferece acalento e uma direção nas mais obscuras situações. Cabe ao homem, ressentido ou não da pretensa sabedoria e da sua liberdade de escolha, optar por qual direção seguir. Esse evento destaca a importância de ouvir os avisos divinos e seguir as instruções, garantindo a salvação em meio à iminência da destruição. Alguns acreditam piamente que somente Deus conhece os seus corações, e essas pessoas não estão erradas. Atrás de cada atitude há uma motivação legítima e talvez defensável. Se há pureza, Deus a entende e o abarca em seus braços, oferecendo fuga e proteção. Se não houver, nenhuma máscara se sustentará diante dele. É importante entender que nós não entendemos às vezes os planos divinos, mas se caminharmos na fé, ele estará conosco diante dos escombros. A fuga de Ló. Os anjos alertam Ló sobre a iminente destruição de Sodoma e Gomorra, instruindo-o a fugir antes que a catástrofe aconteça. Esse momento revela o esforço para impedir que o mal recaia sobre uma alma pura. Ló e sua família são instruídos pelos anjos a fugir de Sodoma antes da destruição iminente. No entanto, a desobediência às instruções divinas acarreta consequências devastadoras. Enquanto fugiam, os anjos alertaram especificamente para não olharem para trás, mas a esposa de Ló desobedece e olha para trás, desencadeando sua transformação em uma estátua de sal. A desobediência à ordem divina resultou em uma consequência trágica e permanente para ela. Muitos podem se assustar, mas é importante lembrarmos que Deus é justo e suas promessas são como lei. A desobediência de Ló e sua esposa às instruções divinas enfatiza a importância de seguir as orientações de Deus sem questionamentos, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Essa parte da história serve como um lembrete da necessidade de obediência, perseverança e confiança irrestritas na vontade divina. Enquanto escapavam da cidade, Ló e suas 2 filhas foram os únicos a seguir as instruções e fugir antes da destruição. Esse pequeno grupo foi poupado da catástrofe que se abateu sobre essas cidades. Essa história de Ló e sua família em Sodoma traz diversos simbolismos e lições que atravessam as interpretações religiosas. O aviso para não olhar para trás enquanto fugiam simboliza a importância da obediência aos mandamentos divinos. Essa ação reflete a consequência da desobediência, ilustrando a necessidade de seguir as instruções dadas por Deus. A grande destruição por fogo e enxofre. Quando as cidades foram destruídas, elas foram engolidas por uma chuva de fogo e enxofre. O relato descreve a destruição fulminante das cidades, devastando-as completamente. Esse evento catastrófico deixou um legado marcante na história e reforçando a natureza devastadora da ira divina, tornando-se um elemento crucial. Uma das teorias que ainda carece de um consenso científico não desmente a Bíblia, mas atribui à destruição raízes naturais, como o evento em que o Mar Morto foi devastado por um terremoto, ocasionando chuvas de alcatrão fumegante entre 2100 e 1900 a.C. Essas são teorias que, alicerçadas por estudiosos da arqueologia, visam enriquecer com detalhes palpáveis e mensuráveis eventos narrados na Bíblia. É importante não enxergar essas suposições como maneiras de negar tais eventos ou explicar a magnitude dos poderes de Deus. São maneiras de explicar como tais eventos, dentro de um pensamento científico, fazem sentido para um contexto religioso. Embora muitos possam alegar que sugerir uma raiz explicável para o poder de Deus seria o mesmo que negar sua existência, acredito mais que tanto a ciência quanto a religião se enriquecem mutuamente quando buscam convergir ao invés de divergir. Dessa forma, um fenômeno natural pode ter sido a maneira de Deus agir sobre a maldade daquela cidade, como narrado, preenchendo suas ruas de enxofre e fogo. No entanto, existem interpretações conflitantes
sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Embora algumas tradições mantenham a interpretação literal da destruição, outras perspectivas enxergam a história como uma metáfora, destacando a necessidade de moralidade e justiça. Essas divergências influenciam como a história de Sodoma e Gomorra é compreendida e aplicada nas crenças religiosas e éticas. E não podemos perder de vista que sua característica didática e ilustrativa nos acompanha aos dias atuais, quando é comum compararmos certas atitudes mundanas como provenientes das duas cidades. É muito comum que julguemos nossa sociedade como uma extensão das práticas que eram comuns às duas cidades, e quem o faz, não faz errado. Há muito tempo que estamos inclinados a acreditar que o fim se aproxima e que o mundo deve ruir, exatamente como introduz o último livro, a localização das cidades. A história de Sodoma e Gomorra suscita debates intensos também quanto à localização exata dessas cidades na antiga região do Vale do Jordão. Mesmo com estudos e pesquisas, a localização precisa dessas cidades permanece um mistério. Teorias apontam para sua proximidade ao Mar Morto, mas não há consenso entre os acadêmicos. A incerteza sobre a localização real e precisa de Sodoma e Gomorra, dentro do Vale do Jordão, desperta um interesse contínuo entre historiadores, arqueólogos e pesquisadores, alimentando um dos mistérios mais intrigantes da antiguidade, talvez somente comparado à Arca da Aliança. Mas isso não impediu que pesquisadores e arqueólogos procurem evidências das cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra. Apesar de esforços consideráveis para encontrar vestígios dessas antigas cidades, como dissemos, as buscas têm sido inconclusivas. As escavações e pesquisas arqueológicas não proporcionaram evidências sólidas que confirmem a localização precisa ou a existência histórica dessas cidades. A busca por evidências arqueológicas das cidades de Sodoma e Gomorra permanece desafiadora e intriga tanto especialistas quanto entusiastas da história bíblica. Toda essa história de Sodoma e Gomorra serviu de inspiração para várias obras literárias e artísticas ao longo dos séculos. Essa narrativa bíblica, marcada pela destruição catastrófica das cidades, influenciou muitos escritores, artistas e cineastas. Ela é frequentemente referenciada ou adaptada em diversas formas artísticas, explorando temas de punição divina, moralidade e julgamento. Escritores, pintores, cineastas e artistas de várias disciplinas foram inspirados por essa narrativa bíblica, utilizando-a como tema central em suas obras. Desde textos clássicos até filmes contemporâneos, essa história tem sido representada e reinterpretada em diferentes contextos culturais e artísticos. O legado da história de Sodoma e Gomorra transcende a religião, permeando várias expressões culturais e artísticas, mantendo viva a reflexão sobre os conceitos de justiça e punição divina. Toda essa influência das cidades na expressão artística é evidente e continua, então, a cativar a imaginação de artistas, permitindo a exploração criativa também de temas como pecado, destruição e juízo divino. A sodomia e seu significado. Você sabe o que significa sodomia? O termo sodomia tem suas raízes na história das cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra. Inicialmente, sodomia referia-se exclusivamente aos atos sexuais considerados imorais, mas com o tempo, ampliou-se para englobar uma gama mais ampla de comportamentos proibidos ou desviantes. A associação com os atos pecaminosos praticados em Sodoma tornou esse termo uma referência histórica às práticas sexuais condenadas pela moralidade religiosa. A origem do termo sodomia remete a essa narrativa bíblica e continua a ser utilizado para descrever práticas consideradas socialmente inaceitáveis ou moralmente condenáveis. Reflexões sobre Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra é frequentemente debatida e interpretada por teólogos e estudiosos. As implicações teológicas da destruição dessas cidades levantam questões sobre a justiça divina, a natureza do pecado e a intervenção de Deus. Essa narrativa é explorada para discutir temas mais amplos,
relacionados à moralidade, à misericórdia divina e ao destino daqueles que vivem em pecado. A interpretação teológica da história de Sodoma e Gomorra continua a ser um ponto de debate e reflexão para os estudiosos religiosos, proporcionando insights sobre conceitos cruciais da fé e da moralidade. A história de Sodoma e Gomorra vai além do relato bíblico e é mencionada em outras escrituras, incluindo o Alcorão. Essa narrativa é um ponto de referência em várias tradições religiosas, explorando temas complexos e divergentes. Sua inclusão em textos religiosos além da Bíblia destaca sua influência e significado em diferentes culturas e religiões ao longo dos tempos. A história de Sodoma e Gomorra não apenas desencadeia debates teológicos e filosóficos, mas também possui impacto psicológico relevante. Psicólogos exploram o impacto da história dessas cidades no entendimento humano sobre culpa, punição e o medo associado à destruição catastrófica. A narrativa levanta questões sobre a natureza do temor em relação a eventos extremos e suas implicações psicológicas na mente humana. Precisamos perceber que, à medida que exploramos esses trechos e nos aprofundamos nas histórias tão antigas quanto poderosas, somos lembrados não apenas da narrativa, mas também das lições contidas nessas passagens milenares. A história de Sodoma e Gomorra ecoa como um espelho que reflete os desafios e dilemas atemporais enfrentados pela humanidade. Ela nos convida a examinar não apenas as ações, mas os significados ocultos por trás dessas narrativas. Olhar para além da superfície dessas histórias é mergulhar em um vasto oceano de questões que continuam a ressoar em nosso mundo contemporâneo. Os temas de justiça, moralidade e a interação entre o divino e a humanidade continuam a nos desafiar e provocar reflexões profundas sobre como conduzimos nossas vidas. A reflexão sobre Sodoma e Gomorra nos instiga a olhar para nossas próprias escolhas, a considerar o peso de nossas ações e o impacto delas em nossa jornada pessoal e coletiva. Descobrimos hoje que podemos mergulhar nas profundezas dessas histórias ancestrais, desvendando lições que transcendem o tempo e compartilhando reflexões que nos ajudam a compreender melhor, não apenas o passado, mas também o presente e o futuro. Não esqueça de se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Vale lembrar que o foco do que prega a palavra de Cristo não é a condenação. Há um acordo vigente que resiste ao tempo e aos seus pecados. O mal não sobrevive ao arrependimento e a vida em Cristo purifica a mais vil das almas. Sua misericórdia é um presente que devemos receber com alegria. Com gratidão, devemos seguir cada escolha sem questionar as razões, pois algumas vezes os motivos só interessam a Cristo. Lembre-se que bem-aventurados são aqueles que acreditam sem ver, que se jogam ao novo sem pestanejar. O caminho dos puros será edificado pela promessa, e dela há de vir todas as coisas boas. Não se atreva a duvidar que o caminho para a luz tende a ser escuro, mas ele irá te guiar. Sodoma e Gomorra são exemplos clássicos que Deus protege, ama e age de formas misteriosas para salvar uma alma, mas também revela que suas palavras são como adagas rígidas e dilacerantes. Quando ele ordena, não há o que se questionar. Essa é a premissa da fé, uma premissa que muitos resolvem abandonar. Mas a boa notícia é que Deus não desiste de você. Ele luta por cada um de nós, pois acredita em cada um de nós. Ele nos fez, semelhantes à sua imagem, para que pudéssemos refletir sua onipotência, sua justiça e bondade. Nós, por outro lado, agimos muitas vezes tomados por egoísmo e ira, se esgueirando entre os pecados da luxúria. Mas eu lhe garanto, irmãos, se houver pureza em seu coração, somente Ele será capaz de lapidar e te erguer como missionário do seu evangelho, como orador da sua obra. Não importa o tamanho do fardo ou do pecador, sua essência é o amor. Sua mão serena repousa entre aqueles que mais precisam de sua bênção. O pecado não lhe tirará a razão. Ore todos os dias. Ajoelhe-se para que Deus seja capaz de ouvir suas preces e mudar o curso da sua vida.
que seus pecados sejam como terra que foi varrida, como água que escorre entre os dedos. Deus há de ouvir suas súplicas e deferir sobre sua casa o seu perdão. E você será fruto da sua plantação, semente do seu solo, filho da sua terra. Não permita que o prazer te afaste de uma vida serena com Cristo. Não permita que a ira e a inveja o afastem dos seus irmãos. Que a imoralidade que reinava em Sodoma e Gomorra passe longe e seja apenas um lembrete do destino a ser evitado. Deus é conosco, e diante da guerra espiritual que vivemos, quem estará contra? O mundo pode proporcionar uma beleza descomunal, como não poderia. Em tudo que o homem observar, há o dedo do Criador. Mas fique atento ao que desagrada Cristo, pois não há perdão para quem não assume seu pecado e o reconhece como o único Salvador. Como dito em 2 Crônicas 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus está atento aos seus pedidos e o reconectará com sua sagrada missão, mas para isso você precisa aceitá-lo. Parece um acordo justo, não é mesmo? Assim como Sodoma e Gomorra, onde reinava um império sem leis, o mundo do qual fazemos parte se aproxima cada vez mais perto do seu derradeiro fim. Se você, assim como Ló, cumprir com o que ordena Cristo, nenhum mal o atingirá. Somos frutos do pecado e muitas vezes andaremos entre os pecadores, mas nenhuma centelha do inferno nos tocará, nenhuma estrada será obstruída. Deus será como um clarão nas noites mais sombrias, como a brisa no verão ou o cantar de pássaros no outono. Muitos tentaram contra sua integridade espiritual, mas todos irão perecer. E não se esqueça, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Salmos 121, versículos de 1 a 8. A luta que travará não será contra a ganância como aquela praticada em Sodoma e Gomorra, mas será pela hegemonia de Deus no seu coração. Ore, resista, e todo o alicerce, por mais frágil que pareça, se sustentará e será uma fortaleza. O vídeo de hoje é apenas um aviso. Não abandone Cristo pelos prazeres da carne. Ele nunca nos abandona. Ele é firme no seu zelo e claro em suas intenções. Ajoelhe-se e ore todos os dias, e vigie sua casa para que ela não seja um templo de perdição, um local onde reina a heresia e todas as coisas que horrorizam o Criador. Dessa forma, estará muito perto dele e terá sua proteção. Desejo que esse vídeo seja um acalento e sirva para você enxergar que há beleza em uma vida em Cristo e que os obstáculos serão ultrapassados, que essa dor logo passa. Ele quer enxugar suas lágrimas e garantir que a tempestade passará. Cabe somente a você escolher por qual mar navegar. Se você curtiu esse vídeo, recomendo que compartilhe com seus irmãos, amigos, ou para quem você acredita que será edificado por essa mensagem. Desde já, agradeço pela atenção até aqui e gostaria de pedir que você se inscreva e assine as notificações para garantir que mais vídeos como esse cheguem o mais rápido possível até você. Que Deus continue nos abençoando como tem feito. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.